trajetória e espaço. Trajetória é o caminho que o ponto material percorre. Então, o carro na estrada, ele percorre sua trajetória. Aqui está simbolizando a trajetória e ele aqui está marcado em metros. Então, aqui é um caminho que um ponto material, pode ser o carro, pode ser a terra em translação, é o caminho que o ponto percorre. Espaço é a posição do ponto material na trajetória. Está aqui o desenho, essa seta aqui, ela indica a orientação da trajetória, essa aqui é a trajetória, né? O ponto O é a origem dos espaços, ou seja, o ponto zero. Do lado direito, o espaço aumenta, ele escreveu aqui, espaços positivos, e do lado esquerdo o espaço diminui, espaços negativos. Então, espaço é uma posição que o ponto material, que o corpo está na trajetória. O corpo A aqui, que é esse ponto, ele está na posição 2 metros, na posição 2 metros na trajetória. Então, o espaço dele, o S, que nós chamamos de S em física, S de A é mais 2 metros. Agora, o ponto B. O ponto B, ele está na posição menos 2 metros. Então, o ponto B, o espaço do ponto B, S de B, é menos 2 metros. É tão simples quanto a posição, só que o espaço é na trajetória. A trajetória pode ter curva, o caminho, imagina a estrada, o tanto de curva, subida e descida que tem. O espaço é a posição do ponto material da partícula nessa trajetória. Agora aqui, velocidade escalar. A física que a gente vai estudar aqui, ela é bem intuitiva. Então, sobre velocidade é algo que todo mundo sabe, só que agora a gente vai colocar mais uma precisão, colocar o conceito, deixar o conceito mais claro. Porque, por exemplo, todo mundo na hora de atravessar dá uma olhada, o carro está vindo ali, se você tem essa noção de velocidade, o carro está vindo muito rápido, não vai dar para atravessar não. O carro está vindo devagar, agora eu consigo atravessar. Por exemplo, na disputa dos dois professores aqui, é muito claro para todo mundo, aqui, ó, que esse professor foi mais rápido do que esse. Então, aí a gente parte para velocidade escalar, que é uma medida da rapidez com que a posição varia com o passar do tempo. Então, a gente analisou os professores aqui. Eles tinham 10 metros. Eles variaram a posição deles com o passar do tempo, ou seja, eles possuem uma velocidade. O da direita aqui andou mais rápido do que o da esquerda. Então, a velocidade escalar da direita é mais rápido do que o da esquerda. Velocidade escalar média. Agora que começa uma parte que assusta algumas pessoas, que é a parte que entra a matemática na física. Mas física e matemática são aliados. As fórmulas, elas vêm para explicar, para expressar as quantidades na física, para a gente realizar os cálculos, entre outras coisas. E não tenha medo, os cálculos na física são tranquilos, a gente tem que decorar, a gente memorizar a fórmula. Mas como isso? A gente tem que compreender o que cada termo significa. Por exemplo, aqui no cálculo da velocidade escalar média. Nós vamos analisar a velocidade escalar média de um corpo. Aqui o carro na estrada. Ele aqui, ele vai partir aqui do início. Então aqui ele está nessa posição, no início. Então esse S aqui é o espaço inicial e você está lá com o cronômetro. Então você vai lá, dispara o cronômetro e o carro entra em movimento. Ele vem para cá. Aí você vai lá e trava o cronômetro. Quando você disparou o cronômetro, ele poderia estar no zero, mas poderia estar qualquer hora. Por exemplo, essa aula começou 3 horas da tarde.
Agora são 3h40. Então, o instante de tempo inicial da aula foi 3 horas. E o instante de tempo final da aula vai ser mais ou menos 4 horas. Mas agora, o instante de tempo final agora, 3h40. Que poderia ser no carro 0 e depois 10 segundos. E quando ele chegar nessa posição aqui, ele é a posição final. Então, como é que a gente faz para calcular a velocidade escalar média? Esse VM aqui, a gente coloca, é um V minúsculo, e a gente coloca o M um pouquinho na parte de baixo da frente dele, é a velocidade escalar média. Esse ΔS, esse triângulo é a letra grega delta. Na física a gente usa muitas letras gregas que como não são suficientes, mas isso vai ser comum, a gente vai ver muitas vezes essa letra, o delta, ela significa variação. Então aqui é a variação do espaço, que é o espaço final menos o espaço inicial, a posição final dele na trajetória menos a posição inicial, dá o ΔS. E a gente, no sistema internacional, dá ele em metros. E o ΔT é um intervalo de tempo, o quanto de tempo que durou a variação do espaço, que é o instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. E ela é dada no sistema internacional em segundos. Se você dá a variação do espaço em metro e o intervalo de tempo em segundo, a velocidade escalar média vai ser dada em metros por segundo. Então aqui, a primeira expressão matemática da física que nós vamos estudar é a velocidade escalar média, ΔS por ΔT. A gente calcula ela como ΔS por ΔT. A velocidade escalar instantânea é a velocidade da partícula em um determinado instante de tempo. Tem aqui um painel de um carro. A parte que essa parte central aqui é o velocímetro, ela marca a velocidade do carro. Então, num dado instante, a velocidade que está marcando no velocímetro é a velocidade escalar instantânea do carro. Se você nunca viu um painel de um carro, nos ônibus, se você olhar para frente assim, você vai ver uma plaquetinha lá, também mostrando um número em quilômetros por hora. Mais hora. Aqui, ó. A gente vê sempre a velocidade no velocímetro dos carros e em placas, por exemplo, a velocidade limite, não ultrapasse 40 km por hora, 80 km por hora. Sempre a velocidade dada em quilômetros por hora. Só que eu dei a velocidade escalar média em metros por segundo. Então, no Sistema Internacional de Unidades, que é uma convenção que se fez para ter as mesmas unidades, a unidade da velocidade é em metros por segundo. Só que usualmente nós utilizamos quilômetros por hora. Então é importante no exercício você converter quilômetros por hora para metros por segundo ou metros por segundo para quilômetros por hora. Então vamos fazer essa conversão. De quilômetros por hora, 1 quilômetro, essa letra K minúscula aqui, ela significa 1000. Então 1 quilômetro são 1000 metros e 1 hora são 60 minutos. Só que 1 minuto são 60 segundos. 60 vezes 60 dá 3.600 segundos. 1 hora são 3.600 segundos. Então fica 1000 metros dividido por 3.600 segundos. Simplificando, fica 1000. Vai simplificar aqui, 1000 dividido por 1000 dá 1. 3.600 dividido por 1000 dá 3,6. Então a gente chega nesse número mágico aí, que a gente sempre utiliza, que a gente vai acabar memorizando ele, que para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6, e para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Por exemplo, 36 km por hora, 36 dividido por 3,6 dá 10.
Então, 36 km por hora são 10 metros por segundo. E, por exemplo, 20 metros por segundo, 20 vezes 3,6 dá 72. 20 metros por segundo é 72 km por hora. Vamos ver esse exercício. Um carro, durante uma viagem, se desloca 12 km em um intervalo de tempo de 10 minutos. Determine sua velocidade média em metros por segundo. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Tudo beleza aí, Felipe? Tudo ótimo, Paulão. Por enquanto aqui, 4 pessoas acompanhando, mas nenhum tipo de pergunta por enquanto. Beleza. Então vamos lá. Ele pergunta aqui qual é a velocidade média em metros por segundo. A velocidade média, a gente viu ali que para calcular ela é ΔS por ΔT. Então a gente tem que encontrar no enunciado do exercício qual é o ΔS, qual é a variação do espaço e qual é o intervalo de tempo. Começando pela variação do espaço. Ele falou aqui, o carro se desloca 12 quilômetros. Então a variação do espaço são 12 quilômetros. Só que ele pediu a velocidade média em metros por segundo. Então tem que passar quilômetros para metro. Como o K significa 1000 ali, então é 12 vezes 1 quilômetro são 1000 metros, 12 vezes 1000, que dá 12.000 metros. O intervalo de tempo, ele escreveu aqui, deixa eu ver aqui, 10 minutos. O ΔT é 10 minutos. 1 minuto são 60 segundos. Então fica 10 vezes 60, que dá 600 segundos. O intervalo de tempo é 600 segundos. Então a velocidade média fica ΔS por ΔT, que dá 12.000 metros dividido por 600 segundos. A gente pode simplificar aqui. Deixa eu ver aqui. Um zero com zero, outro zero com outro zero, fica 120 dividido por 6, que dá 20 metros por segundo. Sempre lembre-se de colocar a unidade de medida. O número, essa aqui é a grandeza física, velocidade média, velocidade, tem o número e sempre tem que colocar a unidade. Ele pediu em metros por segundo, nós convertemos a variação de espaço de quilômetros para metro, o intervalo de tempo de minuto para segundo, então a velocidade média deu em metros por segundo. Agora aceleração. A aceleração escalar é uma medida da rapidez com que a velocidade varia com o passar do tempo. Quando a gente estava falando de velocidade, era a posição lá do professor que variava com o passar do tempo. Agora a gente não está analisando a posição mais. Agora a gente está analisando a velocidade, o quanto que ela varia. Aqui no vídeo, opa, vou ter que mudar o ponteiro aqui. Agora vai. No vídeo, um jogador de boliche, ele vai tirar, a bola está parada na mão dele e ele vai jogar ela. Então ela vai ganhar uma velocidade. Ela estava inicialmente com velocidade zero e depois com uma velocidade maior que zero a caminho dos pinos. Então a velocidade aumentou. A bola de boliche teve uma aceleração. E mais um navio. Um navio também, que ele está lá no porto, ele sai lá e está inicialmente com velocidade zero, sai do porto e vai até alto mar. Ele variou a velocidade dele, que inicialmente era zero, e depois ele estava se movimentando com uma velocidade maior que zero no mar. Na natureza, quando a gente vai sair de um lugar para o outro, a gente está sentado na cadeira agora assistindo o vídeo, vai levantar, vai ir para a cozinha, a gente estava com velocidade zero, saiu andando, velocidade de 1 passo por segundo. Então, a gente acelerou.
A gente saiu de velocidade zero para uma velocidade maior que zero. Então, essa medida da rapidez com que a velocidade varia com o passar do tempo, é a aceleração escalar. Aceleração escalar média calcula mais ou menos da mesma forma que a velocidade escalar média. Só que agora nós estamos analisando a variação da velocidade. Então, no instante de tempo inicial, nosso cronômetro lá, o carro tem uma velocidade instantânea inicial. E no instante de tempo final, o carro tem uma velocidade instantânea final. Então, a gente calcula a aceleração escalar média, que é esse A índice M, pela variação da velocidade em metros por segundo, que é o ΔV, a velocidade final menos a velocidade inicial, e o ΔT, que é o intervalo de tempo, é o instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. Se a gente dar a variação da velocidade em metros por segundo e o intervalo de tempo em segundo, a aceleração escalar média vai ser calculada em metros por segundo ao quadrado. A aceleração escalar instantânea é a aceleração em um determinado instante de tempo. Então, a gente percebe essa aceleração naquela freadas suaves que os motoristas de ônibus dão. Só que frear, na física, também é acelerar. Só que é uma aceleração negativa. Por exemplo, o motorista está lá descendo a descida lá do Ângela, lá, do Hospital Mboimirim, alguém dá sinal lá no terminal Jardim Ângela, e ele dá aquela freadinha brusca. Ou seja, ele vai estar descendo a descida lá com uma velocidade positiva, e ele vai diminuir essa velocidade até o ônibus parar. Ou seja, ele está mudando a velocidade com o passar do tempo, diminuindo a velocidade com o passar do tempo. Na física, é uma aceleração negativa, que nós chamamos de frear, porque o motorista pisa no pedal do freio. E acelerar é uma aceleração positiva, que nós costumamos chamar de acelerar, que ele pisa no pedal do acelerador, é uma aceleração positiva. Na hora de sair do ponto de ônibus, ele está com velocidade zero, vai aumentando até atingir a velocidade dele, ele andar lá na pista, que ele pode ser mais ou menos 40 km por hora. Então, o frear, que a gente costumeiramente chama de frear, é uma aceleração negativa, e de acelerar, uma aceleração positiva. O exercício para encerrar: qual é a aceleração média de um automóvel que parte do repouso e atinge a velocidade de 108 km por hora em 10 segundos? Esse exercício aqui, ele quando a gente vai ver uma ficha técnica de um carro, a gente dá uma olhada lá, depois se vocês tiverem a curiosidade, deem uma olhada. O carro atinge de 0 a 100 em 11 segundos. De 0 a 100 em 9 segundos. Os carros super esportivos, eles atingem de 0 a 100 em menos de 5 segundos. Esse aqui é um daqueles testes de aceleração de carro. O carro vai de 0, ele colocou aqui 108 km por hora para facilitar nossas contas, em 10 segundos. Ele pediu a aceleração média. A aceleração média é ΔV por ΔT. Então, a gente tem que encontrar no enunciado do exercício a variação da velocidade em um intervalo de tempo. E ele escreve aqui. Deixa eu mudar. Parte do repouso. Isso aqui vai estar em muitos enunciados, provavelmente vai estar em um enunciado de uma questão de física que vocês vão fazer no vestibular. Parte do repouso. O que significa? Que o carro se moveu a partir do repouso. Ele estava em repouso inicialmente e começou a se mover. Ou seja, a velocidade inicial dele é zero.
porque ele parte do repouso. A velocidade final, que ele fala que atinge a velocidade de 108 km por hora, é 108 km por hora. Só que a gente tem que passar para metros por segundo, então de km por hora para metros por segundo a gente divide por 3,6, então 108 dividido por 3,6 é 30. A velocidade final é 30 metros por segundo. Então a variação da velocidade, que é o ΔV, velocidade final menos velocidade inicial, é 30 menos 0, que é 30 metros por segundo. O intervalo de tempo, note aqui que ele só deu 10 segundos, ele não falou nada, ele partiu do repouso e atingiu 108 km por hora em 10 segundos. Ele já pressupõe que você já sabe que só pela unidade de medida você já reconhece a grandeza. O intervalo de tempo só pode ser dado em segundos. Então, o ΔT é 10 segundos. Portanto, a aceleração média, que é ΔV por ΔT, o ΔV a gente calculou 30 metros por segundo, o ΔT 10, 30 dividido por 10, 3 metros por segundo ao quadrado. Não se esqueça aqui da unidade de medida. A aceleração média é 3 metros por segundo ao quadrado. Bom, é isso que eu tinha por hoje. Façam um exercício tarefa. Eu vou enviar para a Poli, para o Felipe, para disponibilizar uns exercícios para vocês treinarem em casa para a próxima aula. Tirem as dúvidas, envia para a gente. Eu usei o livro Tópicos de Física 1, do professores Elo, Walter e o Newton. Um ótimo livro. Os vídeos, um monte de vídeo que eu usei, foi desse canal no YouTube, Ciência Todo Dia. Ele fala de muitas outras coisas de física, mas ele tem lá uma playlist que ele está fazendo agora, inclusive, uma playlist de ciência, de física básica, e é muito bom, eu recomendo, quem quiser só procurar no YouTube. E a próxima aula é movimento uniforme. É isso que eu tinha por hoje, pessoal. Obrigado.